Deus e Pai Celestial, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos na Tua presença para mais esse culto maravilhoso, porque cremos que o Senhor está presente, Pai, nas nossas vidas, com Tuas mãos poderosas, Senhor, nos dando força, revelação e graça, meu Pai. Eu oro por todos agora que também estão nos assistindo e que vão nos assistir através da internet. Peço também pelos amados irmãos que não puderam estar aqui. Abençoa cada um, Senhor. Ajuda, meu Pai. Ajuda tuas filhas, os filhos. Ajuda esta igreja. Nós te pedimos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe vocês que vieram, que estão aqui, e também aqueles que estão em casa. Irmão Antônio, hoje acho que seria ele, né? Mas está de a pé, o carro ainda não arrumou. Mas Deus abençoe todos vocês que vieram com fé. Irmão Luiz, irmã Kátia, Deus abençoe vocês. Estamos felizes por ver vocês aqui. Amém? Deus abençoe de coração. Nós pedimos também por todos que estão também em Teodoro, estão ali também em Mirante, por todas as partes onde estiver nos ouvindo. Deus abençoe em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de 1 Timóteo 3 e o versículo 8. Louvado seja Deus. 2 Timóteo 3 e 8. Segunda Timóteo, capítulo 3 e o versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e pobres quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque todos serão manifestos e os seus desvários, como também o foi o daqueles. Amém? Deus abençoe e podeis assentar. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor, nós lemos aqui nas Escrituras, a profecia dos últimos dias, dos acontecimentos que estão previstos para os últimos dias, para o final de tudo. E eu quero falar um pouquinho sobre os ungidos dos últimos dias. Isso é a palavra do Senhor. Os ungidos dos últimos dias. E aí, nós vamos falar um pouquinho sobre também falsos profetas. Falsos profetas e ungido dos últimos dias. Aí está o nosso exemplo, né? Ambos profetas, falando de vários da Bíblia. Agora vamos falar um pouquinho. Jesus diz que nesse tempo do fim, novamente, os dois espíritos estaria realmente parecido novamente. Eu estava falando isso aqui domingo passado,
sobre o espírito do anticristo, o espírito do diabo, está tão parecido com o espírito de Deus, que se fosse possível, enganaria até os escolhidos. Mas não é possível. Não é possível porque os escolhidos têm revelação. Sabe a diferença. Mas o nosso Senhor Jesus falou que os dois espíritos estariam realmente parecidos novamente, né? E isto é certo, não é verdade? Agora note, estará mais parecido do que foi então. Esse é o tempo do fim. Irmão, o que apresenta para nós o tempo do fim é essa aparência, ou os dois espíritos ser tão parecidos em nossos dias. Veja bem, este é o tempo do fim. Filhos, Deus tenha misericórdia de nós. Amém. Porque se não fosse pela misericórdia de Deus, até você, até eu, estaria enganado. Até que seria o mesmo tão real, até que enganaria os escolhidos, se possível. É uma hora difícil. Por isso, irmão, que vale a pena a gente orar, buscar, estar certo da nossa confissão. Não é hora de nós estar vacilando, porque é uma hora difícil. É uma hora difícil. Agora, como nós distinguimos, né? Como que nós vamos distinguir naqueles dias? Como você vai distinguir hoje? Do mesmo modo, fique com a palavra. A única forma é você ter uma base, ter uma certeza naquilo que você está seguindo. A palavra de Deus, não tem como. Fora dessa palavra, mas os dois trazem a palavra, mas ele não traz a palavra completa. Veja bem, olha, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13 e o versículo 8. Então, quando você olhar em Jesus, lá do passado, da Bíblia, do Jesus bíblico, da história bíblica, dos relatos bíblicos, é o mesmo Jesus que nós estamos invocando aqui hoje. Ele não muda. Paulo deixou bem claro, Jesus Cristo é o mesmo ontem, lá, hoje, ontem, passado, hoje, presente, amanhã, futuro. Ele não muda. Ele é o mesmo Deus. O mesmo Deus que opera lá no passado, opera hoje. Ele não pode mudar. Amém.
Agora, considere toda esta mensagem, irmão. Escute isso aqui, ó. Agora, considere toda esta mensagem. Quando você ouvir a fita, isso aí é o profeta falando. Quando você ouvir a fita, mesmo talvez quando eu tiver partido, algum dia, ele pregou essa mensagem. Quer ver o ano que ele pregou essa mensagem? 25 de julho de 1965. Ele estava pregando isso aqui, ó. 25 de julho de 1965, domingo de manhã. Tem quantos anos? Já tem 58 anos, né? 59 anos. Ó, há 59 anos atrás, ele estava falando isso aqui que eu estou falando. Nos alertando. Então agora considere toda essa mensagem. Quando vocês ouvirem esta fita, mesmo que talvez quando eu tiver partido, algum dia, quando o Senhor tiver terminado de me usar aqui na terra, considere isto, ouça minha voz, o que estou lhe dizendo. Amém? Ouça minha voz. É o que nós estamos falando aqui hoje. A voz de Deus. Amém, irmão? Ele, olha bem, se ele me levar antes de sua vinda, simplesmente lembre, eu tenho lhe falado no nome do Senhor, que a palavra do Senhor, pela palavra do Senhor. Então, por isso que nós temos que ter uma certeza do que nós estamos seguindo. Note, seria tão semelhante que enganaria até os escolhidos se fosse possível. Irmão, pensa agora num Espírito que é o Santo, que é o Espírito Santo, que é Deus. Em São João capítulo 4 diz que Deus é Espírito e é Santo. Ele é o Espírito Santo. Não é verdade? Deus é Espírito e é Santo. Então Ele é o Espírito Santo. Você pensa num Deus Espírito que você não vê com os seus 5 sentidos. Você não apalpa, você não vê com os seus olhos, não ouve com o seu ouvido. Não, esses 5 sentidos não servem para Deus. Ele trabalha na sua fé, na sua alma, no seu coração. Agora imagina você um Deus que há 2000 e poucos anos atrás andou aqui na terra, encarnado em um homem chamado Jesus, fazendo o seu trabalho, salvando, pregando, manifestando o seu poder. Esse mesmo Deus, Ele voltou nesses últimos dias, na forma de Espírito Santo. Mas do seu lado, existe um outro Espírito. E esse Espírito, ele conhece, ele sabe, ele tem experiência, ele sabe todos os trâmites que tem um povo para servir a Deus. Por quê? Porque no ministério de Jesus, ele teve sorte, ele alcançou o ministério, ele era tesoureiro da igreja. Entendeu? Olha onde ele estava no ministério de Jesus. Vocês sabiam que esse Espírito estava do lado de Jesus no ministério de Jesus? Nos dias de Jesus? Vamos ler João capítulo 6. Vamos voltar um pouquinho aqui. João capítulo 6. Louvado seja Deus.
Vamos aqui então, irmão, preste bem atenção, porque a gente sai de casa para aproveitar, para poder estudar a palavra do Senhor. João 6. Vamos lá. Diz assim, ó. E o versículo de número? Eu ia ler desde o versículo 60, né? Eu ia ler desde o versículo 60, mas vou ler o 70. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12? Quem são os 12? Vocês sabem? Qual era o nome deles? Pedro, Tiago, André, Bartolomeu, Mateus, João, Judas Iscariote, Felipe, Natanael. Vocês entenderam? São 12 homens que ele escolheu. E quem escolheu eles? Quem fez a escolha? O Senhor Jesus. Amém. Então vamos ler o versículo, o capítulo todo, o 70 todo. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi os 12? E um de vós é um diabo. Entendeu? Esse espírito do qual nós estamos falando aqui, essa unção do pregador dos últimos dias. Agora, Judas, a Bíblia diz que ele alcançou sorte no ministério, escolhido por Deus. Por que, Senhor? Jesus, por que o Senhor escolheu um diabo para o teu ministério? Jamais um filho de Deus trairá Deus. Pedro negou, mas não traiu. Pedro chegou a negar Jesus 3 vezes. Mas quando se deu conta que tinha negado, se arrependeu, chorou amargamente aos pés do Senhor. Judas vendeu ele por 30 moedas de prata, e quando depois se arrependeu, sabe o que ele fez? Se enforcou. Tirou a sua própria vida. Voltou para o inferno de onde ele veio. Ele precisava estar ali no ministério. Então esse espírito que eu estou falando, irmão, ele conhece tudo. Sabe o que é pregar, sabe o que é falar em língua, sabe o que é falar que Jesus está voltando, sabe tudo. Mas agora vamos voltar um pouquinho para 2 Coríntios capítulo 11. 2 Coríntios capítulo 11. 2 Coríntios capítulo 11, nós encontramos aqui as escrituras falando assim, ó. No versículo de 1, diz assim, 2 Coríntios capítulo 11 e o versículo 1. Oxalá me suportasseis um pouco na minha loucura, suportai-me, porém ainda. Olha, porque eu estou zeloso de vós como o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para apresentar com uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompido os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Entendeu? Assim como a serpente enganou a Eva, seja de alguma sorte corrompido os vossos sentidos. O sentimento, os nossos sentidos. E se aparte da simplicidade que há em Cristo. Irmão, o Evangelho, Jesus é tão simples. Ser cristão é tão simples. A gente ser cristão é uma coisa simples. Entendeu? Só tem 2 bases.
arrependimento, entendeu? Arrependimento e perdão dos pecados e o nosso caminho ao Calvário. Não é verdade? Arrependei-vos e converteis para que sejam apagados os vossos pecados e venha assim o refrigério das vossas almas. Quando você se arrepende dos seus pecados, aonde é que você tem que ir? Ao Calvário. Foi lá no Calvário que nós fomos abençoados. Foi no Calvário que nós fomos perdoados. Aquele sacrifício no Calvário foi para nos redimir. Então é simples. É simples. Vir para Cristo e não mudar de vida não é salvação. Simplesmente assim, é tão simples, é tão simples. Aí Paulo está falando dessa simplicidade, que não é muitas coisas, é pouca, mas é mudança de vida, é transformação, é renúncia, é abandonar o mundo, é voltar para o Senhor. Mas vamos lá, porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, no versículo 4, porque se alguém for pregar outro Jesus, que nós não temos pregados, ou se receber outro Espírito, que não recebeste, ou outro Evangelho, que não abrasaste, com razão sofrereis, porque penso que em nada fui inferior, ou mais excelente aos apóstolos. Ora, se eu sou rude na palavra, não sou contudo na ciência, mas já em tudo nós temos feito, conhecer totalmente entre vós, porque porventura humilhei-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltado, porque de graça anunciei o Evangelho de Deus. Hoje nós encontramos que tem pregador de nome grande, ele quer ir pregar numa igreja para ganhar 40 mil reais. Eu estou vendo eles falarem isso nas internet. Vender o dom de Deus, vender aquilo que Deus deu de graça para nós. Esse dia eu vi uma filha de um pastor, de uma denominação, falando isso. Ela disse, olha, eu sou secretária do meu pai e eu não estou contente com isso. Ter um homem para vir pregar na minha igreja, na igreja do meu pai aqui, tem que levar 10 mil reais de cachê, 20 mil reais. Irmão, é esse o evangelho que nós aprendeu? Vamos lá. Aí Paulo diz, pequei porventura humilhando a mim mesmo, porque para que vocês fossem exaltados, porque de graça vos anunciei o evangelho de Deus, no versículo 7, né? Paulo diz, será que eu pequei por ter pregado o evangelho de graça? Né? Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salários. Ele está dizendo, olha, teve igreja que eu fui assalariado, porque não é fácil também para um homem, né, pregar o evangelho sem ter uma ajuda da igreja. E quando eu estava presente convosco, tinha necessidade, a ninguém fui pesado. A ninguém mandei vender casa, mandei vender terreno, mandei vender carro, para trazer e dar para a igreja. Eu não mandei fazer isso. Você entendeu? Vender o que você tem para trazer para a igreja, com a promessa que Deus vai te dar 2 casas. Irmão, o evangelho não é isso. Quando a igreja primitiva, quando tinha fazenda, tinha os bens, eles tentavam se livrar dos bens, para que os bens não prendessem eles. Vendia o que tinha e repartia com todos. Está diferente de hoje, não está? A coisa está diferente. Mas vamos lá então. Agora veja que aqui que está a ciência do que eu estou falando nesse versículo, irmão. Porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vós ser pesado, e assim ainda me guardarei,
Agora vamos lá, com a verdade em Cristo, como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões da Acaia. Por quê? Porque vos não amo? Deus o sabe. Mas, agora no versículo 12, escute, irmão. Olha o versículo 12. Mas, o que eu faço, o farei para contar a ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que, naquilo que se gloriam, sejam achados assim como nós. Agora vamos lá, o 13. Porque tais falsos apóstolos, são obreiros fraudulentos, se transfigurando em anjos de luz. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. A palavra transfigurar é parecer, é imitar, é ser quase igual. Isso é a Bíblia que nós estamos lendo, é profecia para os últimos dias. É para nós ver a diferença, irmão, do que nós temos que seguir. Entenderam? Agora vamos lá no versículo 14. E não é maravilha. Paulo está dizendo, não é maravilha. Por que não é maravilha, Paulo? Por que não é maravilha, irmão Paulo? Ele vai explicar. Porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Você entendeu? Porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. O diabo pode se manifestar dentro de uma igreja e dizer, eu sou Jesus. Olha a minha mão aqui, olha o calo na minha mão, olha o sangue na minha mão, olha a minha mão está furada, ele pode fazer isso. Jesus não vai aparecer aqui para nós com a mão furada. Ele aparecerá para os judeus, mas para o gentio não. Para o gentio ele vem como Espírito Santo. Para o gentio, para nós, ele vem como o Espírito Santo para nos fazer lembrar de tudo e para nos guiar em toda a verdade. Ele não deixa nós esquecer nada. Isso está em João 14, 26. Mas o Espírito Santo, o Espírito de verdade, que o Pai enviará em meu nome, esse vos fará lembrar de tudo. Nós não podemos esquecer daquilo que está na Bíblia. Deus Pai nós lembrar e vos guiará em toda a verdade. Entenderam, irmão? Olha lá, não é muito, pois que, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. No versículo 15, você que está me ouvindo pela internet, os irmãos estão em casa, preste atenção no versículo 15. E não é, olha bem, e não é muito, pois que os seus ministros, sabe o que significa ministros? Pastores. E não é muito que os seus pastores se transfigurem em ministro, em pastor da justiça, o fim dos quais serão conforme as suas obras. Aí, como é que você vai conhecer? Pela sua maneira de expressar a palavra. Amém? Pela maneira de expressar a palavra, irmão. Mas vamos lá então. Vamos mais um pouquinho aqui para nós, né? Eu fico pensando assim, né? A gente não pode perder o que o Espírito Santo está nos alertando, viu? Amém, irmão? Olha aqui, vamos lá. Eu olho para o relógio e lá em cima, e eu quero omitir algumas partes, mas eu não deveria, né? Não é que o tempo não espera mesmo. Apenas se estou de pé aqui, olha, agora, vê? Note, apenas eu estou de pé aqui, transpirando, né? O calor, né? Veja, mas eu estou feliz.
que isto é a verdade, 2 Timóteo 3:8. Paulo, olha bem, Paulo, o homem que disse, se um anjo vier do céu e falar qualquer outra palavra, a voz, além do que eu disse, seja anátema. Paulo disse em Gálatas 1:8, mesmo que vier um anjo do céu, por isso que nós temos que, olha irmão, nós temos uma arma na nossa mão, que nós não podemos deixar ela um minuto, a nossa fé na palavra, porque se descer um anjo do céu e falar, não, isso acabou, nós não pode acreditar, não, mas é um anjo, mas o que tem ser um anjo? Pode ser um anjo de luz, transfigurado, e a pessoa vai ser enganada, mas veja bem, então, seja anátema se vir um anjo do céu pregar outro evangelho além do que eu tenho pregado. Segundo Tessalonicenses, eu sinto muito, nós temos 3:8, já lemos, né? Sabe, porém, isso que nos últimos dias, sublinhem isto, o último dia é quando isso vai acontecer. Sobrevirão tempo trabalhoso. Irmão, estamos vivendo uma época de trabalhoso. Para manter uma fé na palavra hoje é um problema sério. A gente luta para manter uma fé nesta palavra verdadeira, né? Olha bem, trabalhoso, né? Um tempo trabalhoso. Que coisa, né? Agora, vamos mais um pouquinho, Sobrevirá um tempo trabalhoso, e nós estamos nele agora. Porque haverá homens amantes de si mesmo. Haverá homem amante de si mesmo. Pregador que não tem amor nas ovelhas. Eles têm amor neles. Se tiver bom para eles, tá bom. Se não tiver, e não é assim. Quando está bom para mim, tem que estar bom para todos. É verdade? Olha aqui, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos. Olha para esse grupo, né, que temos hoje, apodrecido, até mesmo os homens aí na rua, jovem, escuta aqui, irmão, agora vamos entrar, né? Jovem, puxando seus cabelos para baixo, sobre a testa, como que com franja, como uma mulher, perversão, sodomitas. Você leu nesse ano uma revista aqui, né? Disse, o povo americano na idade, o qual eu acho que era entre os 20 e 25 anos de idade, já estava na sua condição de meia-idade. Olha, bom, eles estão acabados. Veja bem, o que eu falo? Essa juventude, eu sempre estou dizendo, olha, essa maneira que vocês estão levando, essa maneira que vocês estão atuando, não tem hora para deitar, não tem hora para dormir, não tem hora para acordar, dorme tarde, acorda tarde, vai dormir meia-noite, 1 hora, acorda 10 horas, 11 horas, você está apodrecendo. Se você tiver 20 anos, 20 e poucos anos, você está só bagaceira. A gente tem que ter hora para deitar, tem que ter hora para levantar. A hora de deitar é das 10 até as 10. Você tem que deitar, dormir 10 horas, porque o seu cérebro precisa de descansar para poder produzir a substância que o nosso organismo precisa.
que as pessoas viviam mais atrás? Porque tinha hora de deitar, tinha hora de levantar. Mas do jeito que essa juventude está indo, do jeito que essa sociedade está indo, do jeito que as mães estão indo hoje, passa o tempo mais no celular, cuidando ali, e não cuida dos filhos, não cuida das filhas. É uma sociedade apodrecida, irmão. A noite não ficou para nós estar zanzando para lá e para cá, não. A noite ficou para os bichos, para as baratas, para os percevejos, para essas coisas. A noite ficou para nós dormir, descansar, drobar o joelho, orar a Deus e falar com Deus, deitar e ter uma noite sadia. Aí no outro dia você acorda 4 horas, você acorda bem, você acorda feliz. É isso que nós temos que enxergar, irmão. Por que é que a gente acorda morimbundo, irritado, não tem paz? Por quê? Porque não tem descanso. Outra coisa que nós temos que aprender. Paulo disse, não entrei em pecado alheio. Nós não estamos aqui para estar pegando pecado dos outros, problema dos outros, trazendo para nós. Não, cada pessoa tem o seu problema. Agora, a mente da pessoa não está preparada para descarga. Mas pega problema desse, pega problema daquele, pega problema daquele, está morrendo. Aí não tem saúde. Então, olha aqui, irmão. Olha aqui, ó. Você leu nessa revista, olha aqui, ó. Entre os 20 estão chegando a sua meia-idade. Eles estão acabados. Eles são podres. Tem hora que eu fico pensando assim, ó. Às vezes você vê essas irmãs mais antigas, elas trabalham, elas têm um pique para trabalhar, elas ainda guardam aquilo lá de trás. Mas essa juventude de hoje, irmãos, eu fico pensando, para tirar o pé do chão dá trabalho. É. Imagina você com 20 anos com problema para erguer o pé. Para tirar o pé do chão. Quando você chegar aos 60, você já está morta. Não é verdade? Você não acha que é assim, irmão? Não é verdade? Esse dia lá na pousada, eu falei isso aqui já no culto, veio um senhor com 93 anos de idade, 94 anos de idade, ele veio lá e eu vi aquele senhorzinho velhinho, baixinho, e ele andando durinho para cá, erguia, subindo. Eu falei, mas quantos anos tem esse velhinho? Perguntei quantos anos tem, 93, eu fiquei com vergonha. Eu falei, 93 anos? Meu Deus. Aí chega o 100, não chega? Mas, quando eu vejo um camarada andando, meu pai, na ilha tinha um amigo, né, morava lá, e meu pai, e tinha um irmão lá que, nessa época, e ele andava cruzando os pés, meu pai olhava assim e falava, isso aí não vai dar nada não. Andando, cruzando os pés, meu pai falou, isso aí não vai dar nada. O povo de antigamente, irmão, a gente tem que aprender uma coisa, igreja. Nós estamos se acabando, estamos morrendo, estamos indo à destruição por causa de nós mesmos. Isso é o que Jesus está falando na palavra de Deus. Ou você acha também que uma pessoa que não dorme, não tem descanso, não descansa o corpo, não está destruindo o templo de Deus? O templo de Deus precisa de dormir. O templo de Deus tem que ter hora para deitar, tem que ter hora para levantar. Agora o templo de Deus que não dorme, o templo de Deus que passa a noite toda acordada, fazendo o quê? E quando chega no culto, com meia hora de culto, está cochilando. É ruim, não é? Não aguenta uma hora de pregação, já está cochilando no banco. Mas sai daqui, vai para casa, fica até 1 hora, 2 horas da manhã. Vamos lá. Olha aqui, ó. Então vamos lá. A ciência disse isso, que um homem de meia idade, uma mulher, quando eles ainda estão no começo
da casa dos 20 anos, o corpo deles está apodrecido. Entregue à imundícia. A América, quantas vezes Deus tem pairado sobre você, América, mas agora a sua hora chegou. Você lidera o mundo em imundícia. Olha Hollywood, olha os filmes de Hollywood, olha o que Hollywood fez. Blasfemos, desobediente a pais e a mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural, nem mesmo amor verdadeiro de um para com os outros. Homem para a mulher e a mulher para o homem, sem nem mesmo afeto natural, a imundície sexual, mente, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Irmão, o que tem de gente que não tem amor para os bons, para com os bons. Você quer ver, ó? Em outras palavras, diz: vocês, bando de santos roladores. Entendeu? Porque eles não têm essa alegria que a gente tem, não tem essa alegria que nós sentimos, porque nós estamos servindo a Deus. Aonde Deus está, irmão, não tem como ficar quieto. Aleluia! Alguém perguntou outro dia sobre vir aqui nessa igreja. Disseram: não vá lá. Falava, olha, o povo estava falando lá, ó, só um monte de barulho, de comportamento estranho. Quantas das vezes as pessoas já falaram isso de nós aqui? Eu acho engraçado que eles falam assim, ó, não, a igreja do pastor Joel é uma igreja boa, mas não concorda. Como é que você pode ser uma igreja boa se você não tem Deus? Não é verdade? Gente, tem que combater a frieza, não a alegria. Tem que combater a apostasia, não a força de Deus na igreja. Nós temos milhões de mensagens combatendo a apostasia. Agora, combater alguém dizer amém à palavra, combater um homem ou uma mulher porque está gritando, porque está louvando a Deus, porque está feliz, nos dias que estamos vivendo, entendeu, irmão? Veja, sem amor para com esses, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo do deleite do que amigo de Deus, sabe? Mais amigo do deleite, quer dizer, deleite é dinheiro, é o mundo, é os prazeres mundanos, mais amigo do dinheiro do que amigo de Deus. Irmão, nós temos que ser amigo de Deus. Igreja, nós temos que ser amigos. Olha, eu falo para vocês, o povo de Deus tem que ser respeitado, o povo de Deus tem que ser honrado. O povo de Deus, o povo que serve a Deus, merece todos nossa honra. Merece você dar honra para quem tem honra. Aleluia! Um homem de Deus ou uma mulher de Deus tem que ser honrado, respeitado. Não é brincadeira. Quando a pessoa é uma pessoa de Deus, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, deve ser respeitado. Deve dar respeito a eles. Mas esses não têm respeito. Fala do que inventa mentira, fala coisa. Se o pastor trabalha, eles falam mal. Se o pastor não trabalha, fala mal. Se o pastor trabalha, o pastor não devia estar trabalhando, tinha que estar cuidando da igreja. Se o pastor não trabalha, o pastor só fica dependendo do povo. Eu não entendo. É que eles falam de qualquer maneira. Ou fazendo ou não fazendo, porque são predestinados para isso, para falar. Entendeu? Mas aí, ó, você disse, irmão Brana, isso é o comunismo?
O que próximo ao versículo diz? Tendo aparência de piedade, piedade é amor, irmão. Tendo aparência de amor, você olha, poxa vida, que pessoas que têm amor, né? Tendo a aparência de amor, de piedade, mas negando a eficácia dela. A palavra de Jesus Cristo é o mesmo ontem e eternamente. Exatamente manifestado a promessa para os dias. Estou terminando. Exatamente como Ananias, exatamente como Zacarias, exatamente como Balaão, continuando para trás outros falsos profetas. Ananias, exatamente como Zedequias, exatamente como Balaão, entendeu? Falso profeta é isso, ele não está nem aí com o povo. E o negócio dele é o seguinte: está rendendo dinheiro? A igreja, eles chegam a dizer que uso e costume acabou. Mas, irmão, eu fico pensando, uma pessoa que não sabe se vestir, que não tem um comportamento como uma cristã, como é que vai chegar lá em cima? Mas, deixa eu terminar. O que são hoje? A mesma coisa ungida, pregando no evangelho, pregando o evangelho do Pentecoste, mas negando a promessa do dia atual, da palavra sendo vindicada. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Você vê isso? Porque esses números são, agora olha aqui, porque esses números são os que introduz pelas casas e leva a mulher nécia, carregada de pecado, levada por várias concupiscências. Olha, nossas peças de costura, tal, alguém sujo tentando interpretar mal a palavra, dizendo isso, está tudo bem, irmã, ter cabelo curto, né? Não, irmã, Deus não quer saber negócio de cabelo, não, pode cortar o seu cabelo, problema não. Corta seu cabelo, Deus não está olhando para cabelo, não. Sim, se você tiver o cabelo cortado, irmã, você não pode orar a Deus. 1 Coríntios capítulo 11. Paulo disse muito bem claro: se a mulher não se cobre com véu, tosquia-se também. Mas se tosquiar o rapaz é coisa indecente, que põe o véu. Porque quando ela está com o cabelo cortado, ela está desonrando a cabeça dela, que é o marido. E ela não pode orar a Deus. Será que os pastores falaram isso para essas irmãs? 1 Coríntios? Não falaram. O seu cabelo é um véu que Deus te deu. Você não pode cortar as pontas, você não pode tosar ele, você não pode, ele é véu. Por isso que você vem para a igreja e o seu cabelo é o véu seu que Deus te deu. Entendeu? Olha aqui, olha aí. Está vendo? Você se dá conta de que você está se ungido com um espírito mau? Com cabelo curto? Mas você tem um espírito mau. E isso está contrário à palavra de Deus. Isso é certo. Eu vou ler outra escritura aqui, que eu quero terminar. Você quer ver? Vamos ler comigo. Volta a sua Bíblia aí para... no livro de... Deixa eu ver aqui. Deuteronômio. Deuteronômio 22, o 5. Vamos lá. Deuteronômio 22, o 5. Olha aqui, Deuteronômio 22 e o 5. Como é que está escrito aí em cima no texto da sua Bíblia? Da leitura? O texto da leitura, como que é aí? Vocês entenderam? Acerca dos vestidos
dos vestidos do homem e dos da mulher. Vamos lá. Não haverá traje de homem na mulher. Entendeu? Não haverá traje do homem na mulher. E não vestirá o homem vestido de mulher. O que a mulher veste? Vestido. Calça comprida, irmã, não é veste de mulher. Isso é veste de homem. Hoje nós vemos aí que as pessoas estão usando unissex. Não pode. Deus quer ver você mulher, Deus quer ver você homem. O homem tem que vestir como homem, a mulher como mulher. A veste que Adão fez para ele e Eva, de folha de figueira, não serviu para Deus. Deus fez túnicas diferentes e vestiu os dois. E quando você veste igual, vamos ver o que diz a Bíblia? Não haverá traje do homem na mulher, e não vestirá o homem vestido de mulher. Porque qualquer que faz isto, a abominação é ao Senhor seu Deus. É uma abominação ao Senhor seu Deus. Entendeu? Então veja bem. Por isso que nós temos que ter diferença. As irmãs se vestem como mulher, os homens se vestem como homem. Mas o que nós vemos hoje? Os falsos profetas, os falsos ungidos, tirou isso e disse que é uso e costume. Tudo bem, eles têm o direito de pregar o que eles quiserem, mas eu tenho que pregar a palavra de Deus. E eu não estou citando nenhuma igreja aqui, eu estou citando a palavra de Deus. Entendeu? Agora, se doer em alguém, então que se arrependa e vai para o pé do Senhor. Amém, irmão? Agora veja bem, então, igreja, é isso que nós temos que aprender. Nós temos a palavra do Senhor para guardar. Não vamos deixar que esta palavra passe por alto. Primeiro, nós temos que, para ter coisas grandes, temos que ter as pequenas em ordem. Temos que colocar ordem nas pequenas para ter as grandes. Primeiro, nós temos que aprender a vestir, tem que aprender a se comportar, tem que aprender a conversar, tem que aprender a andar, tem que amadurecer, para Deus dar alguma coisa grande para nós. Deus não vai dar coisas grandes para quem não sabe de nada. Não é verdade? Já pensou Deus dar um poder na sua mão sem você não ter sabedoria? Você acaba com tudo. Mas Ele não faz isso, Ele treina primeiro. Deus dá treinamento primeiro. E o treinamento tem que vir da sua palavra. Amém, irmão? Então, vale a pena buscar um lugar que você ouve a verdade como ela é. Porque a nossa alma, ela não tem, depois que partir daqui, não tem mais jeito. E tem uma coisa, quando nós partir daqui, nós não vamos ser julgados pela nossa igreja. Nós vamos ser julgados pela palavra de Deus. Vocês entenderam? Paulo disse, no dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens, segundo o meu evangelho que eu preguei. Né? Romanos, capítulo 2, se eu não me engano, 17. No dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens, segundo o evangelho que eu preguei, Deus vai pegar o evangelho que Paulo pregou e vai nos julgar. Ele vai julgar nós pela palavra, pelo que está escrito, pela Bíblia. Por essa Bíblia que milhões de pessoas carregam ela, é que nós vamos ser julgados. Não é por uma igreja, não é por que igreja você foi, é a palavra de Deus. Então por isso que a palavra tem que ser pregada, irmão. Amém? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos colocar de pé e vamos agradecer a Deus. E talvez nós continuemos nesse tema aí, nessa mensagem, porque tem muita coisa boa para nós ainda esmiuçar e chegar onde nós temos que chegar. Mas nós temos que estar fortalecidos. Pega essa palavra, põe no seu coração e não arreda.
Passa os céus e a terra, mas essas palavras não vão passar. Senhor Deus, te agradecemos mais uma vez nesta noite por a tua mensagem, Pai, por esta mensagem que o Senhor mandou para salvar o teu povo, a tua igreja. Ajuda cada irmão, cada irmã que vieram aqui hoje. Dá força, Pai. Enche eles com o amor divino, com o amor do Espírito Santo. Não deixa ninguém sair daqui triste. Guarda os irmãos que vão viajar para os seus lares. Os que estão me ouvindo pela internet. Dá força para cada um. Perdoa, Senhor Deus, a cada um. Ajuda nós a sermos mais corajosos, mais pontual a tua palavra. Nós te agradecemos em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos. Vão todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Aleluias.